23 de maio de 1945. Norte da Alemanha. A ponte em Bremerverde. O Terceiro Reich desmoronou. As estradas estão entupidas de refugiados e soldados em retirada. Uma patrulha britânica da 45ª Seção de Segurança de Campo vigia um posto de controle. Eles buscam criminosos de guerra. 3 homens se aproximam da ponte. Parecem comuns. Vestem longos casacos cinza manchados. Um deles é baixo, careca e usa um tapa-olho preto no olho esquerdo. Ele parece um sargento de baixa patente, exausto. Entrega seus documentos aos soldados britânicos. Os papéis o identificam como Heinrich Hitzinger, sargento da polícia de campo secreta. Os soldados britânicos ficam desconfiados. Os documentos estão limpos demais. Os carimbos, recentes demais. E o homem não tem aparência de soldado que dormiu em valas. Suas mãos são macias. Ele está bem alimentado. Os soldados britânicos ainda não sabem, mas estão frente a frente com o segundo homem mais poderoso do Terceiro Reich. O sujeito na lama é Heinrich Himmler, o Reichsführer da SS, o criador do Holocausto, o comandante da Gestapo e dos campos de concentração. Por 12 anos, esse homem deteve o poder de vida e morte sobre milhões. Era a sombra aterrorizante por trás do trono de Hitler. Mas nesse dia, ele treme dentro de um impermeável, fingindo ser um anônimo. Acredita que pode se safar com conversa. Pensa que pode barganhar um espaço no mundo pós-guerra. Logo descobrirá que, para o exército britânico, ele não é um figurão para negociar. É um prisioneiro a ser processado. Esta é a história definitiva da captura e morte de Heinrich Himmler. A fuga frustrada do homem que se julgava intocável. A sala de interrogatório onde a verdade veio à tona. E o enterro secreto que garantiu que ele nunca tivesse uma sepultura. Para captar a grandiosidade dessa captura, é preciso desmascarar o mito e examinar o indivíduo. Heinrich Himmler não era um demagogo gritão como Hitler. Era um burocrata. Parecia um professor de escola. Falava em voz baixa. Era obcecado por organização. Mas direcionava essa organização para o assassinato em massa. Transformou a SS de uma unidade de guarda-costas modesta em um Estado dentro do Estado. Industrializou o processo de extermínio. Visitava os campos. Observava as execuções para verificar a eficiência. Em 1945, enquanto a Alemanha ardia, Himmler vivia uma ilusão. Imaginava que, após a guerra, os aliados ocidentais precisariam dele. Achava que americanos e britânicos demandariam ordem, precisariam de uma força policial, precisariam de mim para combater os russos. De verdade, ele sonhava em apertar a mão de Eisenhower. Não percebia que seu nome encabeçava a lista de crimes de guerra. Abril de 1945. Hitler está encurralado no bunker do Führer, em Berlim. O fim está a dias de distância. Himmler resolve que é hora de se salvar. Viaja para Lübeck para se encontrar com um diplomata sueco, o conde Fulcar Bernardo. Faz uma proposta chocante. Estou disposto a entregar as forças alemãs ao Ocidente, mas continuarei lutando contra os bolcheviques no leste. Quando a notícia desse encontro vazou para a BBC, Hitler soube no bunker. A traição o destruiu. Hitler berrou que seu seguidor mais leal, o fiel Heinrich, o apunhalara pelas costas. Hitler cassou todos os títulos de Himmler e ordenou sua prisão. De repente, Himmler era um homem sem chefe e sem porvir. Procurado pelos aliados, caçado pelos nazistas. Não lhe restava opção. Tinha de fugir. Como o rosto mais conhecido da SS some do mapa. Ele raspou o bigode famoso, colocou um tapa-olho preto, tirou o uniforme impecável com as abas prateadas no colarinho. Vestiu o uniforme grosseiro de lã de um sargento. Forjou documentos em nome de Heinrich
Hitzinger. Por que Hitzinger? Porque Hitzinger era uma pessoa real, executada por derrotismo meses antes. Himmler roubou a identidade de um morto. Reuniu 2 auxiliares e partiu a pé para o norte. Tentou se misturar ao caos do colapso, mas sua arrogância persistia. Viajava em grupo. Andava com pose de autoridade e seus papéis traziam selos da polícia de campo secreta. Não sabia que a inteligência britânica havia emitido uma ordem específica: prender qualquer um com documentos da polícia de campo secreta. 23 de maio. A ponte em Bray of Order. Os soldados britânicos no posto examinaram os papéis, viram o carimbo, não o identificaram. Apenas viram um sargento suspeito de uma unidade policial. Entrem no caminhão, ordenaram. Himmler não contestou. Sentou-se atrás, calado. Foi levado ao campo 031, um centro de interrogatório civil perto de Lumberg. O acampamento era um tumulto, mas o comandante, o capitão Tom Sylvester, notou algo estranho nos 3 prisioneiros recentes. O homem baixo com o tapa-olho recebia tratamento de extremo respeito dos outros 2. Eles carregavam sua bagagem. Abriram portas para ele. O capitão Sylvester resolveu interrogar o homem baixo em pessoa. Esse é o instante em que a história prendeu a respiração. Himmler foi conduzido ao escritório do capitão. Ele percebeu que sua disfarce não estava funcionando mais. Sentia um terror profundo de acabar jogado em uma cela comum. Caso os prisioneiros alemães, aqueles vistos como vermes, o identificassem, poderiam matá-lo por sua traição. Resolveu apostar em sua posição elevada. Levantou-se, removeu o tapa-olho preto, colocou seus óculos redondos de armação de arame, encarou o capitão Sylvester e murmurou baixinho: "Eu sou Heinrich Himmler." Esperava receber uma saudação. Imaginava ser tratado como um comandante militar. Em vez disso, o capitão Sylvester apenas o observou. Não lhe ofereceu uma cadeira. Não lhe deu uma bebida. Limitou-se a dizer: "Ah, é você." A máscara havia caído. O chefe da SS agora era um prisioneiro do exército britânico. O que se seguiu não foi uma barganha, mas o desmonte de um mito. O capitão Sylvester chamou de imediato a sede de inteligência. "Temos Himmler." A ordem retornou em segundos. "Revistem-no. Despiram-no. Certifiquem-se de que ele não carrega veneno." Os britânicos sabiam que nazistas de alto escalão portavam cápsulas de cianeto, frequentemente escondidas nas roupas ou até na boca. Himmler ficou chocado com o tratamento. Recusou-se a se despir. "Eu sou um Führer do Reich", protestou. O sargento-major britânico não se importou. Ordenou que seus homens forçassem a remoção das roupas do prisioneiro. Himmler ficou nu no quarto frio. Era um contraste brutal com o poder que outrora exercera. O homem que mandara despir milhões de vítimas agora sofria o mesmo destino. O médico do exército, capitão Clement Wells, iniciou um exame. Inspecionou as roupas de Himmler. Encontrou uma pequena caixa de latão com um frasco de vidro contendo cianeto. Confiscaram-na. Himmler aparentava colaboração, mas ocultava algo. O médico pediu que abrisse a boca. Himmler obedeceu. Porém, ao aproximar uma luz, o doutor avistou um pequeno objeto preso entre a bochecha e os dentes de Himmler. Uma segunda cápsula. "Cuspa isso!" gritou o médico. Estendeu a mão em direção à boca para pegá-la. Himmler viu a mão se aproximando. Entendeu que o jogo acabara. Não haveria acordo com Eisenhower. Não haveria novo comando. Só restaria um julgamento, uma corda e uma execução pública. Recuou a cabeça bruscamente. Mordeu com força. O vidro se partiu. O cianeto de potássio concentrado invadiu seu organismo. Himmler desabou no chão. Os britânicos agiram na hora. Ele fez isso. Agarraram-no pelas pernas. Seguraram-no de cabeça para baixo, tentando expelir o veneno. A cena era de caos e desespero. O chefe da SS, nu,
sendo sacudido por soldados britânicos em uma tentativa frenética de mantê-lo vivo para a justiça. Derramaram água em sua garganta. Tentaram medicamentos. Precisamos dele para Nuremberg, berrou o coronel. Mas o cianeto não perdoa. Em 15 minutos, os espasmos cessaram. Heinrich Himmler estava morto. Jazia no piso de uma sala de interrogatório, coberto por um velho cobertor militar. O arquiteto da atrocidade escapara do tribunal. Os comandantes britânicos enfureceram-se. Queriam que ele enfrentasse o julgamento. Queriam que o mundo ouvisse as provas contra ele. Agora, restava apenas um cadáver. Mas eles se esforçaram para evitar que se tornasse um mártir. Tiraram fotos do corpo. Imagens cruas e sem glamour. Himmler no chão. Óculos ainda no rosto, expressão congelada em uma careta. Divulgaram essas fotos à imprensa logo em seguida. Queriam que o povo alemão visse. Este não é um herói. É um homem que optou pelo caminho do covarde. Surgiu então a questão do corpo. Oficiais de inteligência alertaram que um túmulo marcado viraria um santuário para neonazistas, um local de peregrinação. O exército britânico decidiu negar-lhe essa última honra. 26 de maio de 1945. Cedo pela manhã, 4 soldados britânicos colocaram o corpo em um caminhão. Dirigiram-se a Lüneburg Heath, uma extensão desolada de floresta e mato. Não contaram a ninguém o destino, sem capelão, sem orações, sem cerimônia. Pararam em um ponto aleatório no meio das árvores. Cavaram uma sepultura, não funda, só o suficiente. Depositaram o corpo lá. Cobriram com terra. Depois, espalharam folhas e galhos para disfarçar como o solo da floresta. Partiram de carro. Nunca registraram o local em um mapa. Os soldados juraram sigilo. Até hoje, ninguém sabe onde Heinrich Himmler está enterrado. Ele repousa em algum lugar sob as raízes das árvores no norte da Alemanha, perdido e anônimo. Himmler sonhara com um estado glorioso da SS. Imaginara monumentos e castelos. Em vez disso, seu legado terminou em um buraco lamacento. Sua morte diferiu das outras. Göring também se suicidou, mas após encarar o tribunal. Rommel foi coagido a isso. Himmler escolheu porque temia o veredicto do mundo. Quando o general Patton soube da notícia, comentou que o suicídio era ato de covarde. Acreditava que um soldado deve enfrentar seu destino. A captura de Himmler sinalizou o fim definitivo do terror da SS. A organização que aterrorizava o mundo se desfez com seu líder estendido no chão, abatido por um exame médico banal. O fim de Himmler não traz aquela satisfação clássica. A gente deseja que o vilão sofra uma punição em praça pública, que o martelo da justiça bata com força. No entanto, há uma justiça sombria no destino dele. Ele almejava ser eternizado como uma figura histórica. Em vez disso, foi tratado como um estorvo descartável. Achava-se único, mas no final das contas era só mais um cadáver em uma guerra que levou milhões. E o planeta seguiu adiante, indiferente. Himmler fugiu do carrasco ao morder uma cápsula. Você acha que deviam tê-lo mantido vivo a qualquer preço para ser julgado em Nuremberg? Ou a morte dele naquele quarto foi um desfecho apropriado? Me conte sua opinião nos comentários. E se quiser conhecer a história do carrasco americano que enforcou os outros líderes nazistas, assista a este vídeo logo aqui.